Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 25 de janeiro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Todos os que habitavam nas vizinhanças se encheram de temor, e a notícia dessas maravilhas se espalhou por toda a região e montanhas da Judéia. Lucas, capítulo 1, versículo 65. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. O Espiritismo tem por divisa: fora da caridade não há salvação. O que significa dizer: fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Allan Kardec, no livro Viagem Espírita, em 1862. Meta do dia: não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que se supõem acima de nós. Allan Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo. Sugestão para a sua prece diária. Prece pelos parentes e pelas pessoas que nos são queridas. Amado Mestre Jesus, nós rogamos a Ti neste momento por todos os nossos familiares, por todos os nossos parentes, pelos nossos amigos que estão passando por grandes dificuldades. Que o seu amor envolva cada um de nós, para que consigamos, Jesus, sintonizar contigo e termos uma vida ligadas ao teu amor, ao teu evangelho. Fortaleça, Jesus, em cada um de nós o amor, a fraternidade, a bondade, a alegria, o perdão. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, nós estamos a 24 dias da Concafras. A Concafras está aí à nossa porta. A Concafras é um momento de confraternizar, é um momento de estudar, é momento de praticar o Evangelho de Jesus. Nos dias 18 a 21 de fevereiro, na semana do Carnaval, Alta Floresta é uma das 6 cidades brasileiras que fará a Concafras. Venha confraternizar conosco. Nós teremos atividades para as crianças, nós teremos atividades para os jovens, também teremos atividades para os adultos. É um momento bom de estarmos juntos. Se você é curioso da doutrina espírita, você já pensou como seria bom, como será bom você estar presente para tirar todas as suas dúvidas ou iniciar o seu próprio esclarecimento? E você quer aprofundar mais? Nós também temos outra frente de atividade. No dia 11 de fevereiro, nós teremos o início dos cursos da Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Então, você pode começar a estudar a doutrina espírita. Que tal? Marque aí na sua agenda, dia 11 de fevereiro. Meus amigos, hoje nós teremos em nossa casa espírita o dia do tratamento espiritual. É o dia da desobsessão. É um dia preparado para essa tarefa. É um dia que os espíritos, sob o comando do Cristo, organiza com muito mais perfeição o ambiente, para acolher os espíritos que nos acompanham, para acolher os espíritos que acompanham os irmãos que estão em tratamento, e também os espíritos que se encontram em nossa casa espírita em atendimento. Então, é um dia maravilhoso. Então, busquemos
estar sempre sintonizados com Jesus, fazer prece mais vezes durante o dia, evitar alimentações que vão causar perturbações no horário do tratamento, evitar bebidas alcoólicas, evitar o cigarro, evitar drogas. É importante a gente se ligar a Jesus durante o dia. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. E se você está distante, está acamado, quer fazer o tratamento, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 98466 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Então, em resposta, Pedro lhe disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que haverá, pois, para nós? Mateus capítulo 19, versículo 27. A retribuição. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa por meio da própria vida, que recebe o grão maduro após a colheita, o triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 22. E também no livro Cartas do Coração, da editora LAC, capítulo A Retribuição.
Meus amigos, quantas vezes a gente já ouviu, ou até mesmo a gente já fez, já se deparou com essas cenas? O que eu vou ganhar com isso? De estar frequentando a casa espírita, ou de estar em tal templo religioso? O que eu vou ganhar com isso? Qual que vai ser a retribuição? E aí o Emmanuel vem puxando a linha, né? Ele vem trazendo para nós uma grande reflexão. E a reflexão é muito profunda. Pena que a gente não tem tempo suficiente para aqui aprofundar nesse assunto. Mas o Emmanuel, então, vem trazendo essas perguntas. O que acontece com o grão depois da colheita? Aí ele já nos dá um exemplo. O triturador vai começar a purificá-lo. Depois que virou farinha, o que acontece? Vai receber mais um ingrediente, que é o fermento, que vai fazer com que a farinha modifica e começa a servir mais. Vai virar o pão. Depois que virou pão, vai fazer o quê? Servir. Então, a retribuição que nós temos é a do serviço, é da doação. E diante disso, nós vamos burilando o nosso espírito. Nós vamos fazendo a nossa reforma íntima. Mas é importante, meus amigos, a gente não ficar no discurso. Nós temos que avançar, porque às vezes é muito fácil ficar no discurso, emocionar as pessoas, mas a gente tem muita dificuldade ainda de se corrigir. E muitas corrigendas são em coisas pequenas, não precisa ser coisa grande de transformação da humanidade. Mas são coisas pequenas que, às vezes, a gente fica preso nessas coisas pequenas por raiva, por a gente não concordar, por várias questões que vão desequilibrando a gente. Mas aí a gente vai deixar que as coisas não. As coisas não podem acontecer da maneira errada. Mas se a gente for agir na intempestividade, nós podemos desandar tudo. É interessante ir formando opiniões, agrupando, corrigindo e construindo. Quando as coisas não se aceitam na construção, tem que ser daquele jeito, nós engessamos as coisas. Nós, nesse enrijecimento, nós matamos, porque não tem discussão, não tem alternativas. E isso nós podemos, lá na nossa casa espírita, com atitudes muito estreita, de seguir piamente do jeito que está escrito no livro, mas a gente esquece de ajeitar as coisas de acordo com a necessidade do ambiente. Às vezes nós temos legislações a seguir em outros ambientes, muitas resoluções, portarias, e essas resoluções, portarias, muitas vezes são feitas ou criadas por pessoas que não têm experiência de vida sofrida lá fora. Ela está só sentada numa sala, tendo uma mesa para escrever, e ali ela dita regras. E as regras são verticais, né? Tem que cumprir, tem que ser assim. Só que nesse meio tempo, nós estamos matando pessoas. Nós estamos assassinando vidas. E a gente esquece que as pessoas são nossas irmãs. E o serviço que aqui nós nos encontramos, por mais que seja um serviço pago, assalariado,
ou de doação, nós estamos mexendo com vidas, com seres humanos. Por que que a gente vai entrar nessa linha de matar? Então, meus amigos, as coisas elas devem ser compartilhadas, elas devem ser construídas a várias mãos. E aí, depois da construção a várias mãos, tudo acordado, é que a gente vai criar o fluxo de atendimento das coisas. Porque até lá não vai morrer ninguém. Mas quando a gente ingessa o sistema, seja público, seja dentro da casa espírita, seja dentro do nosso lar, nós prejudicamos o coletivo por interesses de um, de dois ou de grupos pequenos. Aí nós afrontamos o Evangelho do Cristo. Aí não estamos vivendo o Evangelho. Estive nu e você me deste de comer, de vestir, desculpa. Estive com fome e você me deste de comer. Estive com sede e você me deste de beber. Estava doente e você me acolheu. Estava preso e você foi me ver. Meus amigos, é esse o Evangelho do Cristo. Se a gente foge disso, nós não estamos seguindo o Evangelho. Não importa se é público ou se é privado, não importa se é na casa espírita, se é na escola ou em qualquer ambiente. Aí a gente não está vivendo o Evangelho do Cristo. Ah, mas não podemos trazer Evangelho para dentro do trabalho, não podemos trazer o Evangelho. Não, não é assim. Se todos nós fôssemos de fato cristãos, não havia sofrimento para todo mundo, não havia fome. Como que nós vamos alimentar o corpo do Cristo, celebrar o corpo do Cristo com pessoas morrendo de fome ao nosso lado? Que sentido tem esse evangelho se as pessoas estão morrendo, doentes, com as portas fechadas? Se as pessoas estão passando fome, é vã o ensinamento. Nós não estamos vivendo o evangelho. O discurso é vazio. Então, meus amigos, busquemos, a partir de hoje, confrontar a nossa prática com o Evangelho do Cristo. Quando a gente confronta a nossa prática com o Evangelho do Cristo, ninguém mais morre. Oremos, meus amigos. Amado Deus, que é amor, que é bondade, que é ternura, que é justiça. Rogamos, Jesus, por todas as pessoas que têm o poder de decisões, seja no âmbito mais pequeno que nós vivemos, no reduto menor que seja, na nossa família, seja no ambiente de empresas, seja nos ambientes públicos, em qualquer desses ambientes, Jesus, que todos os irmãos que têm esse poder de decisão possam confrontá-las com o teu evangelho e tomar a decisão acertada para salvar pessoas, para não pecar contra o quinto mandamento. Jesus, que o amor circule pelas nossas veias, que circule por todo o nosso ser. Olhe, Jesus, por aqueles irmãos que estão passando fome, que estão morrendo, que o seu amor também envolva esses irmãos, trazendo-lhes a calma, a serenidade, que não se desespere, confiante sempre em Ti, Senhor.
porque o Senhor nunca desampara ninguém. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.